Bom, conforme eu prometi, estou aqui de volta para contar para vocês um pouco de como foram e quais foram as dúvidas das pessoas que postaram aqui para mim, sobre tudo que está relacionado ao inglês. Bom, a queridinha Natália Sartorello, ela inclusive tem um canal também no YouTube, eu vou sugerir para vocês aqui, para quem quiser seguir. Ela fez vários questionamentos sobre os intercâmbios que eu já fiz. E principalmente sobre o intercâmbio que eu fiz na Inglaterra, na metade do ano passado. Então eu vou contar aqui para vocês quais foram as dúvidas dela e fiquem à vontade também para perguntar o que mais vocês gostariam de saber sobre o intercâmbio ou sobre o inglês. Bom, a primeira dúvida dela foi: o que você foi fazer na Inglaterra? O que você foi estudar? Bom, eu sempre fui uma pessoa que eu quis sempre maximizar o tempo, aprender o máximo de coisas em pouco tempo. Eu acho que até querer dar conta de tudo, né? E então, não sendo diferente disso, eu fui estudar com 3 focos diferentes. E aí, quando eu cheguei na escola e compartilhei isso com os professores, eles já sabiam que eu estava indo para lá, né? Eles já sabem todos os alunos que eles vão receber. Quando eles me conheceram, eles ficaram muito curiosos para saber: meu Deus do céu, como assim você veio para estudar 3 coisas em 3 semanas? Será que você vai dar conta de tudo isso? Então, eu pensei, né? Eu comecei a pensar: meu Deus, eu achava que sim até agora, mas agora que vocês estão me fazendo tantas perguntas, eu começo até a ficar com medo. Mas enfim, fui estudar 3 coisas diferentes, 3 assuntos diferentes. O primeiro deles foi a área da aviação, e foi por esse motivo que eu escolhi essa escola específica na Inglaterra, e é uma cidadezinha ali perto de Londres, fica a 2h30, 3 horas de Londres, chama-se Bournemouth, e eu estudei na escola MLS, que é onde eles têm alguma especialização para o estudo da aviação. Então, eu tive a oportunidade de estudar com pilotos de vários lugares do mundo e com comissários de bordo e também com controladores de torre. Lá também me foi dada a oportunidade de assistir a prova deles sendo aplicada. Aqui no Brasil a gente aplica aviação, né? Ela aplica a prova chamada ICAO para os pilotos e controladores de torre, para que eles possam exercer as suas funções, né, quando eles fazem voos internacionais. E lá fora, eles aplicam outra prova, mas que é muito similar ao ICAO, só muda o nome, mas a proposta da prova é a mesma. E aí foi uma experiência incrível poder participar com eles, conheci os 2 pilotos que estavam fazendo aquela avaliação naquele dia, e foi uma oportunidade, assim, sensacional. E o meu segundo foco foi algo pessoal, e acho que como muitos já sabem, ou se não, posso contar um pouquinho para vocês também em outra oportunidade. Eu comecei a dar aulas quando eu tinha 16 anos, e desde então, através dos professores que trabalhavam junto comigo na escola e as pessoas que eu conheci durante esse período que eu lecionei nesse local, eram pessoas muito, muito inspiradoras, e eles sempre me falavam sobre provas de certificação internacional, como seria legal nós professores, instrutores de inglês termos essa certificação, e aí desde então eu sonhava em tirar algumas certificações. E aí nessa viagem eu estudei também para uma das certificações, que é chamada de CAE, e que quando você passa nela, você confirma, né, certifica que você tem o nível C1. E aí é assunto para mais de metro, né? Porque cada assuntozinho que eu vou falando para vocês tem uma explicação por trás de tudo isso. E caso vocês fiquem curiosos e talvez gostariam de saber quais são os níveis para a certificação internacional, então posta para mim aqui. E aí eu gravo para vocês explicando sobre todos os níveis que existem internacionais do inglês, ok? Porque no Brasil, geralmente, a gente classifica, né? Nas escolas, a gente vê classificado como básico, pré-intermediário, intermediário, até o terceiro intermediário, upper intermediate e avançado. Mas fora do país, eles classificam um pouquinho diferente. Eles usam algumas letras e alguns números. E aí eu posso contar para vocês, caso vocês tenham interesse. E o terceiro foco, e último, né? Porque 3 focos, 3 coisas para serem feitas
em 3 semanas de intercâmbio realmente foi bastante coisa. Um pouquinho antes da viagem, um dos meus alunos me procurou e ele tinha intenção de viajar para fora do país através da empresa e trabalhar lá fora. Estava surgindo uma oportunidade para ele dentro da empresa que ele trabalhava e para que ele conseguisse se candidatar àquela vaga e passando, ele deveria ter a certificação para trabalhar fora do país, fora do Brasil. E aí, então, ele precisaria tirar a certificação do IELTS, é outra certificação internacional. E aí, como eu já estava com poucos planos aí na minha bagagem, já faltava 1 semana, 15 dias no máximo para embarcar, eu escrevi para a escola, onde eu ficaria lá fora, lá na Inglaterra, e disse, bom, vou estudar isso também. E a pergunta que não quer calar, deu certo tudo isso? Você conseguiu dar conta dessas 3 coisas? Bom, foi bem difícil, bem puxado. Exigiu bastante dedicação, comprometimento, estudo e deu certo. Então, eu voltei aqui para o Brasil com a esperança de que tinha dado certo, porque eu ainda não tinha recebido os resultados, mas 1 mês depois eu recebi os resultados e as confirmações de que eu tinha passado nessas provas. E aí, na sequência, eu recebi os certificados aqui na minha casa. Então, foi uma experiência incrível. O principal motivo de ter escolhido a Inglaterra foi o primeiro objetivo, que foi a aviação, e essa escola tinha o que eu precisava, inclusive se tiver pilotos, comissários de bordo e controladores de torre assistindo esse vídeo e quiserem saber mais. E por fim, muito mais do que eu esperava aconteceu, eu conheci pessoas incríveis, eu tive professores maravilhosos, e inclusive isso entra na segunda pergunta da Natália Sartorello, que ela perguntou, Karina, como foi ser aluna depois de já ter se tornado teacher e tantos anos ensinando o inglês? Bom, eu acredito que a nossa vida ela é um aprendizado, ela é composta de um aprendizado contínuo e sempre a gente tem muitas e muitas coisas para aprender. E ainda mais em uma área que a gente se interessa tanto, que eu já dou aula há tantos anos e é algo que é a minha paixão. Então, assim, não teve um dia sequer que eu pensei, o que eu estou fazendo aqui, eles não estão me ensinando nada. Pelo contrário, todos os dias eu estava sedenta para aprender mais e mais e mais e mais e com certeza atendeu a todas as minhas expectativas. Além dessas perguntas, a Natália também gostaria de saber várias outras coisas. Mas, dentre elas, eu acho que uma muito interessante, que talvez seja uma dúvida de vocês também, ou para vocês que também já estão aprendendo inglês, ou já sabem alguma coisa, e pode ser que seja um assunto interessante. Ela me perguntou qual inglês que eu prefiro, o americano ou o britânico. Bom, olha que engraçado. Eu prefiro o inglês britânico, eu acho ele muito mais bonito, polido, educado, formal, maravilhoso. Mas, Karina, qual o sotaque que você fala o inglês americano? Aí você me pergunta, mas por quê? No meu caso, eu já tentei falar o inglês britânico, inclusive eu tive experiência de trabalhar com pessoas que falavam, assim, muito bem, maravilhosamente bem o inglês britânico. O inglês com sotaque britânico, né? Porque o inglês é um só. Porém, pra mim, quando eu tentei falar, ficou muito forçado. Então, eu preferi continuar falando com sotaque americano e aperfeiçoar nele. Mas, Karina, você não foi pra Inglaterra e lá não fala com sotaque britânico? Isso foi um problema? Não, pelo contrário. Eu aprendi muitas coisas novas e até quando você volta falando um pouquinho arrastado, um pouco do inglês americano que eu já tinha, com algumas palavras com sotaque britânico, que foi muito engraçado e interessante. E isso agregou a minha experiência.